Amém, queridos. Amados, esse texto do Evangelho de João, no capítulo 4, ele tem nuance de riqueza, de detalhes aqui, que enriquece a nossa vida. Eu digo que cada vez que eu olho para esse texto, eu tenho tantas coisas para aprender. Eu tenho tanto aqui para receber da parte de Deus. E hoje eu quero palmilhar aqui um pouco e extrair desse texto algumas verdades que Deus quer ministrar ao meu, ao teu coração. É interessante que nós temos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos porque tem essa mesma transmissão das mensagens do Senhor Jesus. Porém, todavia, o Evangelho de João foi escrito já por último, já no final do primeiro século. E João, ele escreveu o seu Evangelho com o propósito já de combater o gnosticismo, e é um Evangelho escrito para a igreja. É completamente diferente dos outros Evangelhos, porque ele traz aqui ensinos que vai mostrar a deidade, a divindade de Jesus, muito mais preso a esses encontros pessoais do Senhor Jesus, individuais. E esse é um dos capítulos dos encontros maravilhosos de Jesus. É lindo eu olhar e pensar, e eu faço questão de, como parte da introdução, ressaltar isso para você. Jesus é Deus, Ele é o Criador, Ele é aquele que trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós olhamos para a Bíblia, Rafael, você que está aí na mesa, bota para mim Hebreus 1:3. A Bíblia diz que Ele é a expressão exata do Senhor. E todas as coisas, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade das alturas. Entenda uma coisa, Ele trouxe à existência todas as coisas, tudo veio à existência, sim, mas Hebreus está dizendo que Ele sustenta, Ele dá a manutenção do universo. Tudo é sustentado pelas suas mãos. Não foi apenas o ato de trazer à existência, mas essa grande máquina chamada universo está em pleno funcionamento debaixo da sustentabilidade de Deus. Bilhões, trilhões e trilhões de estrelas formadas por esse grande espaço, que até então, quando eu estudava, era chamado de infinito. Hoje já se sabe que não é mais infinito, mas o universo todo é sustentado pelo Senhor. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o Deus Emanuel. Criou tudo, fez tudo, se tornou homem. E aí eu olho para esse texto e vejo, esse mesmo Deus foi encontrar-se com uma mulher para tratar sua alma, tratar sua vida. Eu me apaixono cada vez mais pela palavra em pensar em um Deus que se preocupa conosco, um Deus que nos conhece nos pormenores da nossa vida, que sabe tudo sobre nós e quer cuidar de nós. Vamos voltar para João 4, verso 3 diz que ele deixou a Judeia e foi outra vez a Galileia. Jesus, ele está saindo da parte sul, ele está saindo de Jerusalém, e ele vai voltar para o território da Galileia. É lá onde está o mar da Galileia, é a morada dos seus discípulos, lá está Nazaré. Então ele sai de Jerusalém, sai da região da Judeia, e ele está indo para o norte. O que me chama a atenção é que esse percurso era percurso normal. Todo judeu fazia, da Galileia, fazia esse percurso.
tanto no sentido de negócios, quanto no sentido religioso. Porque o templo estava em Jerusalém. E pelo menos as 3 festas principais, o judeu tinha que descer para participar. Então é uma trajetória, é um caminho que já era razoavelmente conhecido. Mas diz a Bíblia no verso 4, que nessa viagem houve uma mudança. Era necessário passar por Samaria. Deixa eu tentar de maneira bem resumida te explicar isso. Samaria está no meio do caminho. Só que Samaria tem um problema social, político, étnico. Ali é como se tivesse uma etnia desprezada pelos judeus. Os samaritanos eram um grupo de pessoas que, quando houve o cativeiro assírio em 700 anos antes de Cristo, o rei da Síria pegou os moradores de Samaria, os judeus, os israelenses, levaram eles para outras nações, pegaram pessoas de outras nações e trouxeram para cá, para morar em Samaria. Esses se misturaram, trouxeram suas divindades, os seus deuses, e também reverenciaram o Deus de Israel. Então é esse mesclar. Esses são os samaritanos. Eram desprezados pelos judeus. Os judeus não tinham aliança com eles. Era desprezível o ter contato com o samaritano. Então tinha uma rixa cultural, uma rixa social. Só que o texto está dizendo que era necessário passar por Samaria. O judeu nato, por uma questão de purificação, se ele está indo para Jerusalém, ele cortava a volta. Fazia o caminho mais longo, mais extenso, mas não passava por Samaria. E a Bíblia está dizendo que Jesus, nessa viagem, ele vai passar porque era necessário. E esse é o ponto, irmãos, que vem para ressaltar o valor desse encontro. Não foi casual, não foi algo de somenos, não. Estava dentro da agenda de Deus, estava dentro do projeto do Senhor. Não foi um casuísmo. O Senhor Jesus, ele foi para ali porque ele tinha um encontro marcado. Só que a mulher não sabia, ela não esperava. Diz a Bíblia no verso 5, que ele foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ele senta-se junto a um poço em Sicar, e ele está ali aguardando, quando, diz a Bíblia no verso 6, que quando ele estava junto à fonte, cansado do caminho, ele assentou-se ali, e era a hora sexta. O verso 8 diz que seus discípulos, eles foram à cidade para comprar comida. Saíram os 12, Jesus fica sozinho ali naquela fonte. 12 homens para comprar comida. É porque Jesus tinha um encontro. E ele fica ali sozinho, e em meio a isso, diz o verso 7, que veio uma mulher de Samaria tirar água. Queridos, a maneira como João, ele descreve essa narrativa dessa história, nos enche de compreensão o quanto Deus, ele sabe de nuances, de detalhes sobre nós. Quantos livramentos que Deus ele deu para mim e para você. Quantas coisas que Deus ele fez sem que nós ao menos soubesse. Porque Deus ele conhece, irmãos, passado, presente, futuro. Conhece isso através da sua onisciência. Não é predeterminismo. Não é que ele determinou que seja assim. É porque Deus está fora do tempo. Dentro do campo teológico chama-se Deus, ele é atemporal. Ele não está preso ao tempo. O tempo foi ele que criou. Então Deus ele está fora do tempo. Por isso ele vê o desenho passado, presente, futuro. Ele consegue ver tudo porque ele não está dentro do tempo.
E o Senhor Jesus, ele estava ali, assentado junto àquela fonte. E uma mulher de Samaria, ela sai para ir àquele poço. Mas isso é quase o meio-dia. Dentro do costume das mulheres. O horário para se pegar água ou era pela manhã bem cedo, antes do sol já estar posto, ou no final do dia, quando o sol já estava mais baixo. Mas meio-dia, a hora sexta, nesse horário, não. Esse horário era o horário que já estavam todos recolhidos a uma sombra, recolhidos dentro da casa. Mas a Bíblia está dizendo que esta mulher, ela foi para retirar água em um horário não comum. E por que razão? Quando nós olhamos o todo da história, avançamos um pouco, vamos perceber que essa mulher tem um problema, que Jesus já sabia. Era uma mulher que teve 5 maridos, desiludida. Casou a primeira vez, deu errado. Segunda, terceira, quarta, quinta. Ela estava num 6º relacionamento, frustrada, decepcionada. E esse 6º, ela nem tinha casado ainda. Era uma mulher que, na cidade, possivelmente era mal falada. Talvez olhavam para ela e diziam: lá vai, olha, a mulher do monte de maridos. E é por essa razão, evitando o contato com as outras mulheres da sua cidade, que ela vai solitária, apanhar em um horário que já não era um horário saudável para ela. Ela tenta se esconder dos seus problemas. E aqui eu digo, irmãos, quantas pessoas que estão vivendo exatamente isso, fugindo dos seus problemas, fugindo dos olhares, por causa dos seus erros, por causa das complexidades, por causa dos seus traumas, por causa dos seus histórias familiares. Quantas pessoas que tentam esconder o seu passado, têm vergonha do que foram, têm vergonha do que fizeram, do que vivenciaram, e com isso acumulam dentro de si profundas angústias, dores, mágoas, ressentimento. Observando um detalhe: as pessoas à sua volta não têm culpa daquilo que você viveu. E eu já começo a ministrar para você. O grande sofrimento humano hoje é o problema da transferência. É real, irmãos, o sofrimento. Sim, concordamos que existem traumas familiares, existe complexidade de coisas que machucam. Mas você não pode culpar as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, seus colegas, a igreja. Tem um lugar de cura, mas esse lugar de cura está aos pés do Senhor. Não tem homem que tenha o poder de sarar a tua alma, de curar essas coisas feridas aí dentro de você. Existem traumas, existem coisas que estão arraigadas na alma humana, que só tem o médico das almas, que é o Senhor Jesus, que pode tratar. E quantas pessoas que dão cabo da sua vida, porque desistem de viver. Essa semana eu li acerca de um rapaz que acabou tirando a sua própria vida, da sua mãe e do seu enteado. Cometeu uma barbaridade, um erro. E quando ele foi descoberto 2 dias depois, ele preferiu tirar a vida do que encarar os seus próprios erros. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Você só precisa ter coragem de buscar aos pés do Senhor Jesus. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que falam, importa que você tem um Deus que você pode olhar para Ele. Aqui no nosso linguajar humano, de olhar olho no olho, e Ele vai dizer para você: tem solução para a tua vida, tem cura para a tua alma, eu posso tratar isso em você. Essa mulher não queria encontrar pessoas, ela está fugindo de pessoas, porque pessoas as ferem, pessoas machucam, porque ela já está machucada, ela já está ferida.
E é por isso que ela vai para aquela fonte, ao meio-dia. E diz a Bíblia que Jesus, olhando para aquela mulher, ele inicia então um diálogo com ela. Impressionante é que Jesus diz para aquela mulher: dai-me de beber. Ela se choca, porque nesse horário ela não esperava encontrar-se com ninguém, e muito menos com um judeu. Jesus está sozinho, e o versículo 9 revela a reação dessa mulher ferida. Verso 9. Diz a palavra que ela se dirige a Jesus e fala: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela diz: como assim, homem? Nós temos aqui dois problemas. Primeiro, que eu sou uma mulher. Dentro da cultura, tanto judaica como samaritana, ele não poderia ter esse diálogo. Segundo, sendo samaritana, não tem contato samaritano com um judeu. Então ela vai para o problema ali, social. Ela só está enxergando o problema. Escuta, irmãos, quantas pessoas que Deus está colocando solução na frente dela, Deus está trazendo a bênção para ela, mas ela já está tão entulhada de problema, ela está tão saturada de problema, que até a bênção que chega, ela acha que é problema. Não consegue ser grato. Murmura por tudo. Acorda murmurando e vai dormir murmurando. A reação desta mulher é de alguém que de fato não quer contato. Está ferida, está machucada. E lembrar que ela está com o seu cântaro. O que é o cântaro? O cântaro é um vaso de barro, que ali continha cerca de 15, 20 litros d'água. E ela tinha todo um percurso gigantesco para correr, para levar, para percorrer, para levar para sua casa água. A água que iria saciar a sede, servir como base alimentar. E ela estava com o seu cântaro vazio, que seria enchido de água para levar para sua casa. Sua casa carece de água, precisa de água, e ela é a responsável em buscar a água. Só que agora ela tem um encontro com este homem, esse forasteiro, esse alguém diferente. Ela não sabe quem é ele, e por ela não saber quem é, ela dá uma resposta meio rústica, meio abrupta. Ela não é tão educada. Ela não sabe com quem está lidando. E por isso ela reage dessa forma. Queridos, quantas das vezes nós estamos lidando com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor, como se não fosse nada, como fosse de só menos. A tristeza de olhar para esse texto é pensar: meu Deus, ela só está enxergando como um mero judeu. Seus olhos espirituais estão embaçados e opacos. O coração dela não discerne com quem está à frente dela. Havia diante dela o Criador do universo. O Deus Emanuel estava ali. E ainda assim ela está com sua postura de resistência devido ao seu sofrimento que ela passou. Mas bendito seja o Deus eterno, que não leva em conta, irmãos, os nossos erros, que não leva em conta a nossa falta de discernimento. E a graça de Deus é tão tamanha, é tão intensa, que o verso 10, Jesus então ele vai questionar esta mulher. Jesus respondeu e lhe disse: ei mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
Eu poderia gastar o restante do tempo meu com essa parte desse versículo. Tamanha profundidade aqui revelada. Jesus está olhando nos olhos daquela mulher e disse: olha, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o presente de Deus, se tu conheceras a bondade, essa graça de Deus, se você soubesse com quem tu estás a falar, mulher, se você soubesse quem que está te pedindo, dai-me de beber, você iria pedir, e ele iria te dar água viva. Ele está te pedindo uma água do poço, mas ele tem uma água viva que é diferente, é algo que você não conhece, é algo sobrenatural. Se tu conheceras o dom de Deus. E quantas das vezes Deus está dizendo para nós: se você conhecesse, se você conhecesse meus mistérios, se você conhecesse minha palavra, se você conhecesse a minha vontade, o meu querer, você não ia ficar mendigando espiritualmente, você não haveria de estar vivendo essa angústia profunda sem encontrar solução. Você iria pedir, eu iria saciar-te com a água da vida. Tem uma água viva de Deus, só ela pode saciar a sede da alma humana. Coloca o verso 11. A mulher reage: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde você tem a água viva? O diálogo de Jesus aqui com esta mulher nos faz entender o quão esta mulher era indiferente às coisas espirituais. Ela não sabia discernir aquilo que Jesus estava a falar com ela. Mas a graça, irmãos, o amor de Deus é tão tremendo, é tão profundo, que Deus, ele passa por cima da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Quando o apóstolo Paulo estava ali em Atenas, diante daquelas dezenas e centenas de imagens de deuses, certo historiador diz que em Atenas havia mais de 30 mil imagens de deuses. Quando Paulo ele chega ali, ele vai pregar, ele diz: olha, eu achei entre esses 30 mil um altar ao Deus desconhecido. E eu quero dizer para você que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas convoca que todos os homens se arrependam. Entende isso? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo de ignorância, irmão, significa ausência de conhecimento. Deus não leva em conta esse tempo, desde que você se agarre à graça, que você segure a graça que lhe é ofertada, a verdade que é chegada até a ti, a oportunidade que Deus está a lhe dar. E aquela mulher, sem compreender, sem entender, questiona: Senhor, você não tem como tirar água, cadê o seu instrumento? Tu não tem corda, tu não tem balde, como poderás o Senhor? O poço é fundo, onde o Senhor vai achar água viva? Como nós somos falhos em entender a maneira de Deus trabalhar, porque nós trabalhamos com racionalidade, irmãos. Nós achamos que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, e ficamos questionando: mas como é que vai ser? O poço é fundo, como é que vai tirar de lá? Eu quero dizer em nome de Jesus, irmãos, não existe pessoas inalcançáveis. Pode estar no fundo do poço, tem uma mão de Deus que desce, não é mão biônica não, é mão poderosa, que vai até lá no fundo do poço e arranca quem está lá. Ele levanta, ele ergue o caído, ele ergue do monturo necessitado, ele muda a vida, muda a história, porque ele é poderoso para isso.
Essa mulher não sabe como que ele vai chegar no fundo do poço. Como é que chega lá? É quase Jesus tinha que dizer: mulher, como assim? Quem colocou o fundo lá fui eu. Como é que eu não chego lá? Eu sei quantos metros daqui para baixo. E nós, a nossa ignorância, às vezes ficamos a questionar, sem entender, sem compreender. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai mudar isso? Como é que Deus vai transformar essa situação? E Deus está querendo, irmãos, nos levar a um patamar maior. Vamos lá para o 12. O 12 já é o abranger da ignorância maior. Porque agora ela afronta Jesus. Porque ela questiona: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela vai para o confronto. Lembre-se, uma alma ferida tende a querer ferir. E essa mulher está dizendo: Jesus, que no caso ela era apenas como forasteiro, questionando a ele: tu és maior do que o nosso pai Jacó. Jacó é o Israel, que foi transformado em Israel. Israel é o nome da nação, é o patriarca que deu o nome a toda a nação. Então, tu és maior do que Israel. Foi ele que nos deu esse poço, ele bebeu daqui, seus filhos beberam daqui, o seu gado bebeu daqui. E como é que só tem uma fonte de água viva maior do que essa? Queridos, Jesus poderia dizer: mulher, tu sabe nada. O Jacó que você está falando, eu estive com ele, eu que instruí ele, fui eu que o formei, fui eu que o transformei, eu apareci para ele. Mas era muito. É isso que eu vejo na beleza de Deus, irmãos. Deus vai te dar na medida que você tem capacidade de entender. Na medida que você tem capacidade de entender, Ele vai te transmitir. Imagine Jesus falar para ela: eu estava lá com Jacó. Eu lembro quando ele abriu esse poço. Eu estava lá vendo tudo quanto ele fez. Coloca o 13. Jesus respondeu e disse: qualquer. Entende? Ele não entrou na questão se ele é maior do que Jacó. Ele vai para o foco. Ele entendeu que aquela mulher ferida não precisava de discussão, precisava tratar sua alma. Jesus respondeu, ele disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aqui é o ciclo humano. É esse ciclo de vida. A manutenção da vida exige água do poço. Hoje, amanhã e sempre, enquanto estiver vivo. Qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede. Vai ter que voltar aqui. Todo dia você vai ter que retornar aqui. Eu não estou falando disso. Bota o 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus dá um choque de realidade naquela mulher agora. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Queridos, aos ouvidos da mulher, ela está ouvindo aquilo ali, mas ela está entendendo com um entendimento ainda totalmente humanístico. Ela pensando: peraí, ele vai me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede de beber água, e a água que ele está me dando vai formar dentro de mim uma fonte de água, vai saltar. A reação dessa mulher, bota o 15. Na hora, 15. Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha sede e não venha aqui mais. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor vai resolver meu problema por completo. Além de eu não ter sede, eu não vou precisar mais voltar aqui. Eu não preciso vir aqui mais. Eu não preciso passar nem pelo cansaço e nem pela humilhação de ter que vir aqui buscar água. Eu quero agora, Senhor. Mas ela não está entendendo nada, irmãos. Não está compreendendo o que Jesus está dizendo. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem
espiritualmente. Avança comigo, 16. E disse-lhe Jesus: vai então. Você quer água? Vai lá, chama teu marido e vem cá. Jesus mexeu agora no ponto nevrálgico dela. Ela está empolgada. Ela quer a água da vida. Porém, tem um processo para ser estabelecido. Muitas pessoas querem Deus. Elas querem a salvação. Elas querem a eternidade. Porém, querem que Deus se converta a elas. Querem que seja do jeito delas, da maneira delas, queridos. Aquilo que eu tenho dito e repetido: o céu é de Deus e as regras é de Deus. É dele. Então as regras são dele. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Vira 17. A mulher respondeu: não tenho marido. O que ela quer fazer? Ela não quer tocar nesse assunto. Ela é seca. Chama teu marido e vem. Ela diz: não, eu não tenho marido. Ela só queria continuar a sua conversa entre ela e Jesus. Jesus, me dá logo essa água, eu vou embora, eu não vou ter mais sede, eu não preciso voltar cá, meu problema está resolvido. É assim que queremos, irmãos. Um estalar de dedo para que a nossa vida espiritual, nós vamos ficar próspero, as coisas se resolvem. Vamos, pai, é agora, Jesus, eu não tenho marido, está resolvido. Aí Jesus diz para ela: disseste bem, não tenho marido. Bota 18. Porque você teve 5 maridos. E agora tens um que não é teu marido. E você disse a verdade. Pensa no olhar de espanto, os olhos quase pulando, saltando para fora. Quase caiu para trás, com cântaro e tudo. Porque ela olha para o forasteiro e diz: como assim que ele sabe da minha vida? Quem contou para ele? Quem falou para ele esses detalhes, meu? Ela está assustada. Vira 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Não tem como saber. Disse: se eu não for profeta, tu está parecendo Eliseu. O senhor está vendo coisas que ninguém sabe. Quem te contou isso, homem? Vejo que tu és profeta. Vira o 20. É interessante essa mudança. Do 19 para o 20. Volta 19. Qual é o grito dela? Lembre-se, ela está espantada. Porque ela teve uma revelação. No meio do espanto dela, ela diz: tu és profeta. Mas ela novamente vai fugir do assunto dela. Ela não quer falar de vida pessoal. Ela quer tratar. Tem um chiado aí que não está bom. Ei. Vejo que és profeta. Bota o 20, Lucas. Ela vai mudar então, mas ela não vai falar da vida pessoal. Ela diz: nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O que ela está fazendo? Ela está fugindo da vida pessoal dela. Ela agora vai focar em um assunto que não tem nada a ver com ela. Nossos pais adoraram nesse monte, Gerizim. Vocês dizem que o monte é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quantas pessoas que estão fugindo de Deus, irmãos? Quando Deus vai mexer no ponto que precisa mudar, ela escapole. A pessoa quer mudar. Às vezes muda de igreja, muda de Bíblia, muda de país, muda de cidade. Queridos, não temos para onde fugir. Quando temos que tratar algo no nosso coração, temos que deixar Deus tratar na nossa vida. Essa mulher, ela vai tocar o assunto. Ela vai mexer com o problema do templo de Jerusalém e o templo de Gerizim. E aí ela levanta uma questão: já que tu és profeta mesmo, então tá bom, diga quem está errado.
ela vai entrar numa polêmica religiosa que já se arrastava há anos. Já que falou da minha vida, então deixa eu aproveitar aqui, vou tirar minha vida de foco e vamos tratar de um problema que já se perdura há séculos. Vira o 21. E disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem, que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus, ele vai agora dizer para essa mulher: olha, presta atenção, chegou uma hora, já que você quer falar sobre esse assunto, que nem em Gerezim, nem em Jerusalém vai se adorar o Pai. Tudo que Jesus está falando com aquela mulher é assustador para ela, porque isso é polêmico. Qualquer judeu diria: não, Deus disse que aquele lugar será minha casa de oração, habitarei ali, guardarei. Jerusalém era um lugar sagrado, o templo era sagrado, ela esperava uma discussão, e Jesus diz: olha, mulher, está chegando uma hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Vira o 22. Aí Jesus, ele já começa a mostrar para ela: vocês adoram o que não sabeis, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus estão debaixo da aliança abraâmica. Vocês estão adorando, mas vocês não sabem o que vocês estão adorando. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. O que Jesus está fazendo agora? Lembre-se, esse aqui é o texto que muito pregamos em congresso, em convenções, festividades. Mas escuta, esse texto é Jesus falando, não é discurso, não é sermão, é uma conversa com uma mulher samaritana, uma leiga, uma mulher sofredora, e ele está falando de coisas profundas. O que eu vejo, irmãos, Deus quer descortinar a glória dele diante de nós. Ele quer revelar as coisas profundas dele para qualquer um que queira receber da parte dele. Tem um texto de Mateus 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Eu acho que o verso 25. Sim, coloca para mim. Mateus 11, verso 25. O Senhor Jesus, ele disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos meninos, aos pequeninos. Jesus está dizendo: olha, eu te dou graça, Pai. Ocultaste essas coisas aos sábios, entendido, e revelaste aos pequeninos. Queridos, Deus tem o prazer de revelar a glória dele para quem tem sede, para quem tem vontade. A revelação do capítulo 4, quando você olha o capítulo 4 de João, está tendo uma relação entre Jesus, Deus, e uma mulher fora do núcleo dos judeus. Uma mulher samaritana, uma mulher desprezível e desprezada. Essa mulher é alcançada com a revelação de Jesus. É por isso que eu e você temos que agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem se revelado a nós, que é por meio da graça. É a graça que estava ali, é a graça que estava sendo manifestada para aquela mulher. É o 23. A hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Queridos, claro, o tempo já não nos permite, mas deixa eu dizer para você, Jesus aqui estava falando de uma construção de Deus, de uma sublimidade, de algo que era uma revelação que Paulo depois vai trazer para a igreja. Escuta, vou tentar condensar, vou tentar resumir para você entender o que Jesus está dizendo aqui.
o templo de Jerusalém, esse lugar sagrado, ele era belo, lindo, mas ele tinha um compartimento externo que era o ato dos gentios. Os gentios, eles chegavam ali, naquele átrio, havia cerca por toda parte dizendo, não ultrapasse, perigo de morte. Quando você pega qualquer maquete, dá lá um Google, área do templo, e você vai ver as maquetes que reproduzem e mostram. A área dos gentios era com placas, não ultrapasse, proibido ultrapassar. Qualquer que ultrapassasse seria morto. Então havia o ato dos gentios, o pátio das mulheres, havia a área que os judeus podiam estar. Agora, havia a área do lugar santo, que só sacerdotes poderiam ali estar. Porém, lá, no Santo dos Santos, que tinha uma cortina que separava o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar naquele recinto do templo. Por que faço questão de dizer isso? Esse templo é o templo de Jerusalém. E Jesus está dizendo que nem em Jerusalém e nem naquele monte ali, Gerizim, seria adorado o Pai. A hora vem, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O que significa isso, pastor? É que com a graça, com a morte de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele bradou, está consumado, Pai, na tua mão entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O caminho de acesso ao Santo do Santo foi aberto para todos os homens. E Deus então fez algo muito maior, muito mais sublime, muito mais superior ainda. É que Ele então fez com que nós, cada um de nós, nos tornássemos santuário, morada de Deus, habitação de Deus. Para qualquer rabino, para qualquer mestre de Israel, isso era simplesmente impossível. Quando Salomão fez o templo, ele disse assim, Senhor, como eu vou fazer uma casa para ti, se os céus dos céus não te podem conter, como eu poderei fazer uma morada? Agora vem Jesus, está dizendo que não vai ser a morada mais em um templo, a morada vai ser dentro. Se alguém ouvir a minha voz, eu e meu Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Você já pensou você ser a habitação de Deus? Queridos, isso é extasiante. É algo que fica fora da capacidade nossa humana de compreender. Como que o Deus que enche os céus e terra vai habitar dentro de mim? Como poderia eu ser morada de Deus? Paulo, doutrinariamente, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, só me ajuda aí, Lucas. Vamos tentar correr aqui, que meu tempo já vai. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Paulo disse assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que ele está dizendo. Consegue entender a profundidade disso? Raul, você é templo, a morada de Deus. Aquele lugar sagrado que os judeus tinham ali, todo aquele ápice, Jesus está dizendo, não precisa mais disso. Ele vai vir morar dentro de vocês e o corpo de vocês vai ser morada de Deus. Avança para mim, no capítulo 6, no verso 19. Não, capítulo 6 de Coríntios. Verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo está dizendo. A partir do momento que você começa a caminhada com Deus, o teu corpo já não pertence mais a você, porque ele passa a ser morada de Deus, habitação de Deus. Bota o 20, vira o 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
o teu corpo tem uma grande importância, porque é a morada de Deus, é a habitação de Deus. Deus mora aí, Deus habita aí através do seu Espírito. Agora vamos voltar para João 4:23. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. A hora vem e já chegou. Por que já chegou? Porque lá estava o Filho de Deus para trazer essa mudança de local de adoração. Não mais estaria mais voltada para um espaço físico, mas estaria voltada para dentro do interior. E Jesus está revelando isso para aquela mulher. A hora vem, a hora chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Ele está dizendo, o Pai procura quem vai o adorá-lo dessa forma. Vira o 24. Deus é Espírito, e importa o que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Adoração é muito mais do que balbuciar os lábios. Adoração é muito mais do que cantar louvores. Adoração é muito mais do que esses 20, 30 minutos que o Ministério de Louvor faz aqui. Adoração é uma postura de vida. Adoração é um estilo de viver. Adoração é uma postura de reconhecimento que Ele é Deus sobre tudo, sobre todo. Adoração é uma postura, é uma escolha. Eu vou viver uma vida plenamente para servi-lo, independente das coisas. É isso que Jó fez. Quando Jó perdeu tudo, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, eu nu para lá voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não blasfemou contra Deus, ele adorou ao Senhor. O Pai procura esses adoradores. Deus, Ele quer que nós o adoremos em espírito, mas também em verdade. Alguém escreveu e disse assim: se existe um dos momentos em que pela qual as pessoas mais mentem, é quando cantam. Porque cantamos uma letra que não condiz com a nossa postura. Uma certa feita, um pastor, ele virou para a congregação e disse: escolhe um hino para nós cantarmos. E aí alguém citou o hino e ele abriu lá no inário e foi ver aquele hino. Tudo entregarei. Ele disse: escolhe outro, irmãos, não vamos cantar isso, que eu não vou deixar vocês ficarem mentindo. Eu sei que vocês não vão entregar nada disso mesmo. Vocês só vão pronunciar, vocês só vão falarem. Queridos, por quê? Adorar em espírito e em verdade significa: eu estou adorando Ele no meu espírito, porque eu sou morada dEle. Em verdade, porque tudo quanto eu estou dizendo para Ele, eu amo Ele, eu estou compromissado com Ele, eu abro mão de tudo por Ele, eu vou viver para agradar a Ele. Assim como o homem faz o seu juramento para a mulher de amor, faz os seus votos, assim somos nós com Deus, em verdade. Nós o adoramos. E para encerrar, queridos, esse processo de Jesus com esta mulher chega ao ápice no verso 25, que diz: e a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela vai avançando. Eu sei que vai vir o Messias, eu tenho esperança disso. Quando Ele vir, Ele vai falar tudo isso que está dizendo. E aí então, vira 26. Jesus, Ele olha para ela e diz: eu sou o Messias. Sou eu que estou falando contigo, mulher. Não vai vir a hora, não vai chegar ainda. Você já está diante do Messias. Oh, irmãos, se nós conhecermos o dom de Deus, se nós reconhecermos que nós não estamos lidando com um ato religioso, não é apenas mais uma religião, não é apenas sentar para assistir um culto, você está diante do Deus vivo, o Deus que fez todas as coisas. Esse Deus, Ele tem o poder de reger a tua vida e de colocar você lá na eternidade para morar e habitar com Ele. Sou eu e eu falo contigo, mulher. Ela não tinha entendido nada até aquele momento. Ela está diante de Deus, está diante do Messias, e está trocando conversa, perdendo tempo. Quantas das vezes nas nossas orações é isso? Oramos e falamos palavras vazias e rasas. E se nós reconhecermos de fato a quem e com quem estamos falando,
mudaríamos a nossa oração, trocaríamos a nossa maneira de falar. Quando Jesus diz, sou eu e falo contigo. O verso 27 diz que nesse momento, os discípulos chegam. E ficaram admirados de que estivesse falando com uma mulher. Eles estão assim, como assim? Jesus está falando com uma mulher? Todavia, nenhum deles perguntou, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Por respeito a Jesus, eles não falaram nada, mas ficaram ali, pasmados com tudo aquilo. Vira 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, 29, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Agora volta para o 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Queridos, eu termino aqui. O que ela foi fazer meio-dia ali? Buscar água. Qual era o companheiro de todos os dias? O cântaro. Mas o que ela encontrou foi tão mais precioso, tão mais importante do que a sede que ela tinha, tão mais importante do que a manutenção da água da sua casa, que os objetivos foram mudados, sua agenda foi mudada, seu propósito de vida foi mudado. Ela larga o cântaro, aquilo que era a atividade que ela foi realizar, fica para segundo plano, fica para depois, porque ela tem algo mais importante. Ela precisa ir lá gritar na cidade, eu encontrei o Messias, eu achei alguém que conhece minha vida, eu tive um encontro com Deus. Era mais importante do que levar água para sua casa, era mais importante do que ela saciar a sede da sua família, era mais importante do que ela conseguir cumprir a sua tarefa, porque ela tinha tido um encontro com o Senhor. Se coloque de pé. O encontro com Deus tem que produzir em nós mudança. Quantos cântaros que precisam ser abandonados. Às vezes nós estamos em busca de satisfação. Estou falando para pessoas que deixaram suas nações. Grande parte daqui são imigrantes, que saíram dos seus países com sonhos, com projetos, com ideais, com cântaros vazios, e vieram aqui para encher os seus cântaros. E nessa noite Deus está dizendo para você, mais importante do que você encher o teu cântaro, é você ter um encontro com Cristo. Mais importante do que você ter um cântaro cheio, para poder cumprir as suas realizações, é você ter um encontro com o Senhor, que vai mudar a tua eternidade, que vai saciar os anseios da tua alma, que vai sarar as feridas do teu coração. Aquela mulher que tinha problema com as pessoas em volta, o que ela faz? Ela corre para a cidade, ela já não tem mais medo, ela vai testemunhar, ela vai dizer, porque ela não tem mais vergonha do que as pessoas possam dizer para ela, porque ela está resolvida. Deus cura a nossa alma, Deus cura o nosso coração. Quando temos um encontro com Deus, não importa o que falam de nós, não importa o que vão dizer, está sarado, está curado o interior. É por isso que ela vai testemunhar e dizer, eu tive um encontro com o Messias, eu tive um encontro com Deus. E é isso que Deus quer que você saia daqui hoje. Não importa o que você vai enfrentar amanhã, não importa as crises que você tenha que viver amanhã, saiba, há um Deus no céu que te sara, que te cura e que restaura a sua vida. Feche os teus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus e que quer fazer isso hoje, agora. Hoje Jesus está te chamando. Você que está em busca de satisfazer as suas sedes, seus anseios, talvez hoje é para você abandonar teu cântaro, para viver a novidade de Deus. Há um Jesus que quer te abraçar, te afagar e dizer, eu conheço tua vida, eu sei dos seus problemas, eu sei dos pormenores. Desde quando tu foi gerado no ventre da tua mãe, eu já te conheço. Eu sei quem é você, eu sei onde tratar na tua vida, eu sei que parte eu tenho que curar. É só você entregar, é só você deixar eu cuidar de você. Tem uma cura de Deus para a tua vida. Tem alguém que está afastado do Evangelho? Se não tem, eu quero orar com você como igreja. Peça a Jesus para curar teu coração. Se você ainda, apesar de ter entregue a tua vida para Jesus, traz contigo traumas, traz contigo dores, hoje Jesus quer sarar você, quer curar você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e lhe peço, sara, Senhor, sara esse coração, sara essa vida, Deus.
pelo poder do teu nome, ó Espírito Santo. Venha trazer novidade de vida, Senhor. Eu quero profetizar mudança, Senhor, na vida dos meus irmãos. Mudança nesse lar, nessa família, pelo poder do teu nome. Assim como aquela mulher voltou para casa mudada, transformada, que os teus servos, Senhor, possam retornar e regressar para as suas casas, Senhor, cheios de esperança, porque o Senhor é aquele que muda, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que sara o nosso coração. Eu profetizo, Deus, cura. Eu profetizo mudança. Eu profetizo famílias saudáveis, família restaurada, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo toda seta maligna, toda intenção de Satanás de travar, de prender, de aprisionar as vidas, aprisionando a alma, aprisionando o interior, trazendo angústia, depressão, tristeza. Eu repreendo em nome de Jesus que haja cura, que haja libertação, transformação, pelo poder que há no nome de Jesus. Receba essa cura na tua vida, no teu lar, na tua família, no nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém.